Nós queremos saudar todos aqueles que nos escutam esta manhã. É um prazer estarmos juntos, é um prazer podermos estudar a palavra do Senhor. Vamos já na lição número 11. Estamos a chegar ao fim do trimestre, ainda há pouco tempo iniciámos este trimestre e como ele passou tão depressa, isto mostra que realmente as lições têm sido muito boas para nós e nos têm dado sobretudo um conforto de que Deus nos ama, de que Deus é um Deus justo. Mas antes de iniciarmos a lição, eu quero cumprimentar o Júnior, que está ao meu lado. Bem-vindo, Júnior. Olá a todos. Juntos vamos desenvolver aquilo que nós estudamos, vai ser um prazer. Sentimos que Deus está conosco. Amém. Mas antes de iniciar, nós vamos suplicar que o Senhor nos possa abençoar e também possa abençoar todos aqueles que nos estão a escutar esta manhã. Vamos pedir ao Júnior se pode iniciar com uma oração. Claro. Oremos. Pai querido que estás nos céus, queremos te agradecer, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa, para recapitularmos, ó Pai, essa lição tão importante, esse assunto tão importante, qual estudamos durante a semana. Que não sejamos nós a falar aqui, mas que falemos por Ti. Falemos a Tua verdade, que falemos a esperança que devemos levar a esse mundo e que as pessoas que vão nos ouvir, Senhor Jesus, possam receber essa esperança e aprenderem a verdade e espalhar essa verdade para o mundo. E que o Teu Santo Espírito esteja aqui conosco agora, abrindo nosso coração, nossa mente, para que possamos entender essa mensagem tão importante, nós e as pessoas que vão nos acompanhar. E obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. O que mais poderia ter sido feito? Esta foi uma das perguntas que Jesus fez e mais à frente nós vamos falar sobre esta pergunta. Eu penso que quando Jesus fez esta pergunta, Jesus devia estar triste, muito triste, porque afinal Ele deu tudo, Ele fez tudo, Ele deixou o céu para nos salvar. O nosso verso áureo diz-nos: disse-lhe, pois, Pilatos: logo és tu rei? Jesus respondeu: tu dizes e que eu sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Júnior, eu quando leio este verso áureo, já o tenho lido várias vezes na Bíblia, hoje é o nosso verso áureo, eu faço uma pergunta, interrogo-me. Porquê é que Pilatos perguntou se ele era rei? Naquele momento em que Jesus se apresentou perante Pilatos, Jesus devia estar com um aspecto cansado. Jesus tinha sido preso de noite, ele não tinha dormido. Eu li que quando Jesus acompanhava aquela turma que o prendeu, diz que Jesus avançava com muita dificuldade, com muito sofrimento. Sim. E quando ele chegou perante Anás e Caifás, ele foi submetido a grande sofrimento. Exatamente. Portanto, ele quando apareceu perante Pilatos, o seu rosto devia estar transfigurado. Claro. De cansaço, de dor, de sofrimento. No entanto, o seu aspecto calmo, o seu rosto, apesar de estar assim, devia refletir algo de divino que impressionou Pilatos. Diz que Pilatos ficou muito impressionado. Nunca tinha aparecido ninguém com aquele aspecto como Jesus apareceu. Foi para lá como sendo um criminoso e afinal ele não viu nenhum sinal de crime em Jesus. Interessante aqui, irmã Arlete, que quando quando Pilatos faz essa pergunta para Jesus, apesar de todo o sofrimento anterior que Jesus tinha tido, físico e também mental, né? Jesus não nega, né? Jesus afirma que essa é uma verdade, né? Jesus afirma que essa é uma verdade que vem de Pilatos, né? Pilatos estava falando a Jesus. E Jesus imediatamente também explica a sua missão na terra, que era dar testemunho à verdade, né? Ou seja, a gente vê que como o inimigo devia estar ali torcendo para que Jesus, né, tropeçasse, né? Mas mesmo assim, mesmo sofrendo, mesmo cansado, mesmo com dores, ele não nega, ele segue em frente. Bom pensar nisso. Tu dizes que eu sou rei.
Sim, tu és rei. Ele sim, disse, sim. dizes que eu sou rei. Sim, E realmente Jesus não negou que era rei, ele era mesmo, ele é o rei do universo. sim. E agora, para a introdução, vem aqui uma pequenina história, uma história que eu achei muito interessante, que está dentro do contexto da nossa lição. É uma história que foi publicada já há muitos anos, uma história que foca um menino que se chamava Denis. Ele era órfão. Ele vivia como criança adotado na casa de uma família. Portanto, este menino já tinha uma infância bastante conturbada, não é assim? Órfão. Aqui não diz como é que os seus pais morreram, mas já vimos que este menino realmente não tinha uma infância assim muito feliz. Ainda para mais foi adotado. Naturalmente, ele era feliz naquela família. Mas este jovem, achei interessante, ele era um jovem, mas ele odiava muito mesmo o rei da sua terra. Ele tinha um ódio enorme ao rei da sua terra. E ele disse a razão porque é que ele odiava o rei da sua terra. Porque os seus pais adoeceram e ele viu que os soldados do rei levaram o seu pai e ele nunca mais teve o privilégio de ver o seu pai. Sim. Portanto, no seu coração nasceu um ódio terrível contra aquele rei que fez mal a ele, porque fez mal aos seus pais. Portanto, ele sofreu com a perda dos seus pais. Mas, entretanto, mais tarde, ele veio a saber que aquele rei fez isso por amor, para o proteger dos horrores da peste negra. E ele viu que todos os atos daquele rei foram feitos para beneficiar o povo, para que o povo realmente não tivesse de passar pela morte. Salvar os que uma não doente estavam contagiosa. doentes, né? Os que Exatamente. ainda não estavam doentes. Exatamente. Era uma doença contagiosa e, portanto, ele fez isso por amor para libertar as pessoas e para libertar o próprio menino. Quando o menino percebeu que ele fez isso por amor, a sua atitude foi completamente diferente. Exatamente. Ele deixou de odiar aquele rei, pelo contrário, sentia uma grande admiração por ele e um respeito por ele, porque ele fez por amor. É aí que está o X dessa história, né? Que mostra a alegria daquele menino quando ele soube a verdade sobre o rei, quando ele soube do propósito do rei ao separar ele da família, né? E hoje em dia, imagina milhares e milhares de pessoas que eu até posso dizer isso, que tem ódio de Deus, que não gosta, que não acredita, porque tem um conceito totalmente distorcido de Deus, né? E quando essas pessoas aceitam a Cristo, começam a estudar, começam a ler a Bíblia, a receber um estudo bíblico, que é nosso dever levar, como essas pessoas se sentem felizes quando conhecem verdadeiramente a Deus, né? Exatamente. Essa história faz nos lembrar isso. Exatamente. Né? A história realmente chama a nossa atenção que há muitas pessoas como este menino. Elas odeiam Deus, porquê? Porque elas veem que Deus é o causador de todo o pecado que existe no mundo. Porque Satanás sempre foi o inimigo de Deus. E desde o princípio, Satanás nunca se manifestou como ele é. Ele é um anjo. Ele oculta sempre que ele é um anjo. Sim. Portanto, ele utiliza todos os meios para se esconder. Sim. E como a maior parte das pessoas não acredita no diabo, atribuem tudo aquilo que acontece de mal a quem? A Deus. A Deus. E Deus é o culpado de uma coisa que ele não é. Sim. Deus não é o originador do pecado. Foi a criatura que ele criou. Exatamente. É que é o originador do Exatamente. pecado. Deus não. Deus é amor, porque a Bíblia nos fala, e afinal temos estudado ao longo da semana, que Deus é amor e é justiça. É o que temos estudado ao longo da semana. Sim. Isso tem-me impressionado muitas lições desta semana. Mas nós encontramos no nosso mundo muitas pessoas assim, todo o seu ódio, toda a sua raiva é contra Deus. Mas elas não procuram saber quem é Deus. Exatamente. Se as pessoas pudessem, ou sentissem a necessidade de conhecer quem é Deus, elas tinham uma noção completamente diferente de quem é Deus. Exatamente. E outro aspecto dessa história que retrata o que foi essa lição, que nós devemos confiar em Deus
apesar da dificuldade, não é? Se conhecemos o nosso Deus, nós vamos confiar nele apesar da dificuldade. Aquele menino talvez não confiava no rei ou não gostava do rei porque ele não conhecia o rei. Talvez ele não sabia, não conhecia, não sabia dos propósitos daquele rei, né? Então ele não confiava. Ele, na cabeça dele, aquele rei era mau porque separou ele da família dele. E muitas das vezes passamos por isso. Estamos passando por um momento não muito bom na vida, pedimos a Deus tal coisa, Deus não responde do jeito que nós pedimos, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Mas muitas das vezes não entendemos isso, né? Mas como aquele rei teve um propósito muito positivo, que foi não deixar aquela criança morrer, né? Por isso que se separou da família, assim é o nosso Deus. Talvez não nos responde de uma forma que nós queremos, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Júnior, eu penso que se eu não conhecesse a palavra de Deus e não a estudasse, talvez eu pensasse o mesmo de Deus. Quando me surgiu, ou quando surge uma dificuldade, um problema, uma doença, uma morte num familiar, naturalmente eu culparia Deus. Sim. Mas, graças a Deus, eu tive conhecimento da Bíblia e eu reconheci que Deus é um Deus de amor. Tudo que Deus faz é como aquele rei, faz por amor. Exatamente. Faz para bem dos seus filhos. Mesmo como disse o Júnior, quando surge qualquer situação complicada na nossa vida, Deus tem sempre um propósito. Exatamente. Mas a irmã Arlete falou uma coisa muito importante. O mundo não conhece Satanás. Por isso que o mundo, na maioria das vezes, não culpa o inimigo. Certo. Culpa a Deus, que foi um Deus que sempre se revelou, que foi um Deus que nunca se escondeu, né? Então, o ser humano tem necessidade de culpar sempre alguém. Se alguma coisa dá errado, você vai logo, ao invés de ir ali no X, de onde ocorreu o erro, não, é quem errou, né? O povo faz isso, né? Mas a gente sabe que não é assim. E é dever nosso como cristãos, e nós vamos falar sobre isso aqui. Mascarar Satanás. Vindicar o nome de Deus, né? Defender ali o caráter porque dele. Porque Satanás sempre se ocultou. Repare, quando ele tentou Eva, ele usou o animal mais lindo do Éden. Sim. Para impressionar Eva. Exatamente. É isso que ele faz nos nossos dias. Com certeza. Ele usa o engano num aspecto muito bonito para atrair as pessoas e depois poder levá-las realmente a praticar o mal. E todo o mal que elas praticam ela, mas culpam sempre Deus. A família culpa sempre Deus. Deus é o culpado de tudo. Quando, afinal, a palavra de Deus mostra um Deus de doçura, um Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus que nos ama muito. Exatamente. E esta história realmente tem um fim muito feliz, mas nem todas as histórias têm assim esse fim feliz, porque há pessoas que morrem com muita raiva contra Deus. Sim. Porque Ele é o originador de todo o mal que existe. E realmente as pessoas pensam, se Deus é bom, porque é que existe o mal? Porque é que acontece isto? Porque é que acontece aquilo? Afinal, Deus não é o originador do mal. É sempre Satanás aquele que está escondido. E agora vamos passar à lição de segunda-feira e nós vimos que realmente um dia o mal vai acabar, porque Deus é vitorioso. Sim. Não é assim? Sim. E nós temos a certeza, como Cristo foi vencedor, o mal um dia vai acabar. Sim. Lição de domingo. Cristo, domingo, aliás. O vencedor. Que título poderoso, né? Cristo, o vencedor. Nós já sabemos, e o inimigo também sabe, que ele está derrotado, né? Que Jesus já venceu. Jesus, quando morreu ali na cruz, foi uma vitória, né? Foi ali um acabar ali das chances do inimigo. E a lição de domingo, ela se concentra na vitória de Cristo sobre o mal e na natureza enganadora de Satanás. E essa lição enfatiza que, apesar da presença do mal e das dificuldades que enfrentamos, Jesus é o verdadeiro Rei que traz esperança e redenção. Eu queria ler aqui Apocalipse 12, versículo 12. Diz assim: por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, cheio de grande ira, sabendo que já tem pouco tempo.
Então, esse versículo reflete a mensagem central dessa lição de domingo, que é a vitória de Cristo sobre o mal e a necessidade de confiar nele como nosso Rei, como nosso Salvador. Devemos sempre ter isso em mente. Devemos sempre falar com as pessoas que não conhecem a Deus que o inimigo é derrotado, que Jesus venceu. Jesus veio aqui a esse mundo, Jesus veio nos salvar, e Jesus, quando morreu ali na cruz, ele foi vencedor. Ele acabou com as chances do inimigo. E que lições poderíamos tirar dessa lição de domingo para que possamos aplicar na nossa vida diária, né? no nosso dia a dia? Primeiro, reconhecimento da vitória de Cristo. Devemos celebrar a vitória de Cristo sobre o mal e nos alinhar com essa verdade em nossas vidas diárias. Ou seja, o que é celebrar a vitória de Cristo? É eu não guardar só para mim. Né? Uma das respostas pode ser essa. É eu contar para os outros, aquelas pessoas, milhares de pessoas que não sabem disso, contar para eles: olha, Jesus morreu na cruz. Aceita esse sacrifício dele, né? Ele morreu por você também. É eu não guardar só para mim, é eu espalhar isso para o mundo. Depois, outra questão que aprendemos muito nessa lição de domingo: resistência ao engano. Precisamos estar atentos às mentiras de Satanás e nos firmar na verdade revelada por Cristo. E é o que a senhora falou, irmã Arlete. O inimigo usa de sutileza. Ele usou ali o animal mais belo, né, mais, vamos dizer assim, diferente ali do jardim. E isso é o que ele faz hoje. Ele nos tenta de maneira bonita, de maneira sutil, né? E se não estamos atentos, né, se não estudamos a Bíblia, se não oramos com fé, se não confessamos os nossos pecados, né, se não entendemos o porquê que Cristo veio a esse mundo, enfrentou o inimigo e morreu na cruz, né, e é vencedor, se talvez não tenhamos isso em mente, somos presas fáceis do inimigo, né? Então, a lição de domingo teve esse papel: falar do Cristo que veio a esse mundo, desmascarou o inimigo, morreu e venceu. Satanás está vencido. Cristo é vencedor. Júnior, quando nós enfrentamos uma situação muito complicada na nossa vida, que todos nós enfrentamos essas situações, que às vezes nós olhamos para e não conseguimos ver solução nessa situação, alegra o nosso coração e alegra de uma maneira que nós nos sentimos em paz e tranquilos, saber que o mal um dia vai acabar. Sim, amém. O mal não vai existir para sempre. Não mesmo. Foi a promessa que o Senhor nos fez. Satanás está vencido. E como ele está vencido, ele faz todo o possível para levar atrás dele o maior número de pessoas. Claro, com certeza. E o propósito dele no nosso mundo não é apresentar a verdade, é apresentar a mentira. Jesus veio a este mundo e perante Pilatos, ele disse que ele era a verdade. Sim, Pilatos. E ele usa a mentira para atrair as pessoas. E, portanto, ele está a fazer tudo para que as pessoas sejam levadas ao erro, ao engano que ele ensina e deixem realmente o braço de Deus, porque quando nós deixamos o apoio divino, nós somos arrastados a fazer coisas que não devíamos fazer. Mas quando seguramos o braço divino, nós podemos avançar na vida confiantes. Jesus vai ao meu lado. Jesus está comigo. O mal um dia vai terminar. Deus um dia vai limpar dos nossos olhos toda a lágrima, todo o sofrimento, toda a dor. Que bom esperarmos esse dia. Amém. Saber que esse dia vai chegar. Amém. Em que nós podemos realmente ser felizes ao lado daquele que tanto nos amou. Exatamente. E é muito bom a gente lembrar que a gente tem um Deus todo-poderoso que está aqui conosco, que nos protege, que nos guia, que nos guarda, e que se estivermos ali com os olhos fitos nele, o inimigo não vai conseguir ganhar aqui a nossa mente, porque a batalha dele é essa, é aqui na nossa mente, é a adoração. Né? Exato. Pode causar-nos muitos problemas, sim,
para nos desviar do nosso objetivo de seguir ao Senhor, mas nós avançamos pela fé. Amém. Amém. Graças ao Senhor. O justo e o justificador. Este justo e o justificador, nós sabemos que é o nosso Criador. Amém. E a lição diz-nos que o pecado de Adão manchou a imagem divina no ser humano. É verdade. Manchou a imagem divina no ser humano. E a única maneira de nós obtermos a justiça é através da fé em Cristo Jesus. Sim. E diz-nos que dessa experiência de fé, as pessoas são novamente reconduzidas a um relacionamento com Deus. E é bom quando isso começa e acaba com esse relacionamento com Deus. E diz que sem fé, eu não posso ser justificada. Claro, se eu não tenho fé no meu Criador, como é que Ele pode fazer alguma coisa por mim se eu não acredito? Exatamente. Se eu não acredito. E diz-nos também que a justificação não pode ser separada da experiência da conversão e do novo nascimento. Ora, se eu quero ser justificada, em mim tem que haver uma transformação. Com certeza. E Deus está disposto a ajudar-me nessa transformação. Eu sozinha não posso transformar-me, porque a minha natureza pecaminosa sempre puxa para fazer o mal. Ou uma palavra áspera, ou numa impaciência. Sim. É a nossa natureza, né? É muitas coisas que são tão próprias nossas, não é assim, do dia a dia. E Deus apela para que haja uma transformação na nossa vida. Porque se não houver essa transformação, eu não posso ser justificada. De maneira nenhuma não posso ser justificada. Agora, Satanás sabe que Satanás sabe que nós temos essa necessidade de sermos semelhantes ao nosso Deus. Se nós um dia queremos viver com o nosso Deus, nós temos que tornar-nos mais e mais semelhantes a Ele. Sim. Na nossa maneira de proceder. Sim. Eu li esta semana que Deus pede para nós sermos pacientes. Sim, exatamente. É uma coisa que nós temos que aprender muito com Jesus. Com certeza. Porque sozinhas não conseguimos aprender. Não é da noite para o dia, não é? E quando nós estudamos a vida de Jesus, aquilo que Ele sofreu, a sua paciência, sem um ai, sem uma palavra de raiva, nada saiu dos seus lábios. Eu tenho aprendido um bocadinho ao ler a vida de Jesus. Porque a nossa natureza é sempre a impaciência, Sim. saturação. Estou cansada, estou farta, não quero. É sempre Queremos aquilo. tudo para ontem, né? Exatamente. E Satanás, diz-nos a lição, Satanás sabe que Deus é justo. Deus é perfeito, Deus é humilde. E ele, então, traz muitas calúnias a Jesus. Sim. E a calúnia que ele está é que ele não é justo, nem é amorável. Irmãos, quando nós lemos Romanos, eu gostaria de ler, porque este verso tocou o meu coração. Pelas calúnias que o inimigo lança e que as pessoas acreditam. E encontra-se em Romanos, eu achei este verso é tão lindo, irmãos. 5 e verso 8. Diz o seguinte: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo facto de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Antes de eu o conhecer, Deus já teve morrido por mim para me dar a salvação, garantir a minha salvação. Portanto, aquilo que o diabo diz é mentira sobre Deus. Ele morreu por todo o ser humano antes de nós o conhecermos. Com certeza. E diz: o preço pago pelo nosso Salvador revela não só o grande amor de Deus, mas também o alto valor que Deus dá ao ser humano que Ele veio salvar. Que coisa tão maravilhosa, irmãos. Muito, muito bonito. O alto valor que Deus dá a mim, a si, sendo nós pecadores, por isso Ele nos veio salvar. Amém. O alto valor que Ele nos dá. Que Deus grandioso realmente nós temos. E diz-nos: Satanás viu que estava desmascarado. O seu modo de agir foi exposto perante os anjos não caídos e perante o universo celestial. Revelara-se um homicida, derramando o sangue do Filho de Deus. Satanás perdeu a simpatia dos seres criados. Eu só queria completar uma coisa. Quando Satanás pecou no céu, os anjos tiveram uma noção acerca de quem era Satanás. Sim. Mas não completamente.
Eles só conseguiram ver a malignidade de Satanás quando ele fez tudo para matar o Filho de Deus. Exatamente. E o sofrimento terrível que ele lhe causou é que eles viram a malignidade de Satanás. Exatamente, exatamente. O que eu ia falar tem mais ou menos a ver com isso, que é a importância da cruz, né? Até que ponto nós valorizamos a cruz como um ponto central da nossa fé, né? Se, por um lado, o inimigo fala que Deus é um Deus injusto e que Deus não é um Deus de amor, ali na cruz Jesus demonstrou isso, que Ele é um Deus justo e que Ele é um Deus de amor. É justo porque Ele cumpriu, né? Ele cumpriu o plano da salvação. Ele é um Deus de amor porque Ele morreu por nós, para nos dar a chance de termos a vida eterna, né? Então, o acreditar na cruz é o ponto central, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, devemos ter fé suficiente para acreditar nisso que Jesus fez por nós com tanto amor. E não só acreditar, pregar para as pessoas que não sabem. Muita gente não entende nada disso, não sabe. Jesus talvez até conheça a história e tal, talvez até vá em alguma igreja, mas não sabe mesmo o que aconteceu, por que Jesus morreu na cruz, a vitória de Jesus sobre o inimigo, né? É isso. Eu gostaria de ler ainda, e vem aqui uma pergunta. Como é que esta passagem esclarece o significado cósmico da vitória de Cristo? Gostaria de ler em Apocalipse 12, que eu achei muito interessante também estes versinhos. Ora, Apocalipse 12, eu convido os irmãos também a ler. Apocalipse 12, 10 a 12. E diz o seguinte: Então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai aos céus, e vós, os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu a vós, cheio de grande cólera, sabendo que tem pouco tempo. Jaime, estes versos dizem respeito ao grande conflito, ou à batalha que se originou no céu entre Deus e Satanás e que continua no nosso mundo. E ao continuar no nosso mundo, Jesus teve que vir aqui e morrer para derrotar Satanás e ser ele o vencedor. E não só Deus, com a sua morte, permitiu que não tivesse mais acesso ao céu, porque ele tinha acesso ao céu só para causar perturbos. Sim. Quer dizer, de estabilizar, Sim. digamos assim, a harmonia do céu. Claro. Ele foi impedido de voltar ao céu. E também Deus deu-nos a certeza que ao fim não só ele hoje é um inimigo vencido, mas ao fim do milénio não mais vai existir pecado, porque ele vai ser destruído. Mas, Jaime, Jesus não saiu ileso desta batalha. Porquê? Porque os cravos que foram cravados nas suas mãos e nos seus pés, a ferida que o inimigo fez no seu lado, Jesus vai levá-los por toda a eternidade. Exatamente. Deus deixou de Ficou lado a marca do pecado. Deixou de lado toda ali a sua, vamos dizer, formosura como Deus e se vestiu de humano, né? E hoje carrega essas marcas que vai ser para sempre, né? Vai ser eternamente, né? Ó Jaime, nós quando morremos, levamos tantas marcas do nosso mundo. Uns sem pernas, outros sem olhos, outros sem isto, sem aquilo. No entanto, Jesus diz que nós vamos ser perfeitos, semelhantes ao nosso Deus. Exatamente. E o nosso Deus que veio morrer por mim, que veio me dar a garantia da minha salvação, vai levar por toda a eternidade as marcas do pecado. A marca do pecado. E Deus permite que nós não tenhamos as marcas do pecado por toda a eternidade. Que amor é esse, né, irmã? Eu acho que isso é grandioso do nosso Deus.
É um Deus grandioso, realmente. E aqui diz-nos que quando os anjos do céu souberam que Jesus tinha vencido, houve grande regozijo no céu. O regozijo não foi só causado pelos anjos, mas por outros mundos que dependiam também da morte, de Jesus para eles serem salvos. Sim. Para viverem para sempre, Sim. também dependiam os outros anjos. Portanto, alegria no céu. Mas diz, ai dos que habitam na terra, não é assim? Sim. Porque o diabo desceu a voz e tem pouco tempo. Mas o diabo está aqui, nós sabemos. E o seu propósito é levar-nos à destruição. Mas nós temos um Deus mais poderoso, um Deus que nos ama e um Deus que cuida de nós. Amém. Amém. E agora vamos passar à lição da segunda-feira, que nos fala numa coisa muito interessante, o Sim. Cântico do Meu Amado. Exatamente. É muito bonito o título, Achei né? muito interessante, não é? Muito bonito o título. Também achei interessante esse título. Essa lição de terça-feira teve como foco, né, central, a manifestação do amor e da justiça de Deus em meio ao sofrimento humano. E essa lição vem com uma metáfora, que é a metáfora da vinha, né, que ilustra o cuidado de Deus e a responsabilidade do povo em responder a esse amor. Eu vou ler aqui, então, Isaías 5, 1 a 4, que cita essa metáfora, que diz assim, Isaías 5, 1 a 4. Vou cantar um cântico ao meu amado, o cântico do meu amado à sua vinha. O meu amado tinha uma vinha numa colina fértil, e a cercou, e a limpou das pedras, e a plantou de vides escolhidas. E edificou uma torre no meio dela, e também fez um lagar. E esperou que desse uvas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, peço-vos entre mim e a minha vinha. Que mais podia fazer a minha vinha que eu não tenha feito? Porque esperando eu que desse uvas, deu uvas bravas. Interessante demais, né? A gente lê essa história aqui, a princípio parece assim uma história de amor, e é uma história de amor, né? Mas é bom a gente refletir um pouquinho sobre o significado dessa ilustração, né? Então, vemos aqui expressões como meu amado. E meu amado, aqui nessa expressão, significa Deus. Deus é o proprietário daquela vinha. Foi Ele que plantou, foi Ele que preocupou, foi Ele que cuidou, foi Ele que fez tudo o que era necessário para que aquela vinha prosperasse, né? Depois nós vimos a vinha, e a vinha representa o povo de Israel. Deus plantou Israel com a intenção de que ele frutificasse, que ele produzia bons frutos, que ele vivesse de acordo com os seus mandamentos, que ele fosse obediente, manifestasse seu caráter. Essa foi a intenção de Deus. E depois nós vimos também outra expressão, que é os moradores de Jerusalém e homens de Judá, que representa aqui o povo de Israel e os seus líderes. Eles são convidados a fazer ali um julgamento, isso é interessante demais, sobre a situação da vinha, ou seja, sobre o que aconteceu com o relacionamento deles com Deus. Deus ainda deu essa oportunidade àquelas pessoas de fazer um julgamento. Será como é que está meu relacionamento com Deus? Será que eu tenho feito e tal? Depois temos a expressão uvas bravas, que simboliza justamente o comportamento do povo de Israel, a desobediência, as blasfêmias, tudo de mal que o povo de Israel fez, e tudo aquilo que eles fizeram não correspondiam à expectativa de Deus, né? Porque Deus esperava que eles dessem frutos, mas não foi o caso. Em vez de produzir frutos bons, Israel se desviou totalmente dos caminhos e fazendo ações que não agradassem a Deus. Agora, isso aqui foi muito interessante, essa parte. É por isso que é bom a gente estudar a lição. Porque quando a gente estuda a lição de uma forma muito didática. Talvez se eu lesse diretamente na Bíblia, eu não ia ter tanto entendimento quanto
temos na lição. Fica aqui o desafio, né? Vamos estudar a lição toda semana. Então, e a pergunta de Deus, que está aqui bem no finalzinho dessa parábola, essa metáfora. Que mais se podia fazer à minha vinha que eu não tenha feito? Deus perguntando. Essa pergunta, então, destaca aqui a paciência de Deus, né? O amor de Deus. Deus fez o possível, fez de tudo, plantou boas uvas, cuidou, colocou num lugar bom, que brotasse e tal. E mesmo assim, não deu certo. E Deus aqui está se lamentando por ter feito tanto, mas ainda assim o povo não obedeceu, o povo não respondeu com obediência, o povo não teve fé. E resumindo, Isaías usa essa metáfora da vinha para mostrar o amor de Deus por Israel e a frustração que ele sente quando o seu povo não produz os frutos esperados. E essa passagem toda nos convida a refletir sobre a nossa própria vida e como estamos respondendo ao amor e aos cuidados de Deus. Agora, irmã Arlete, é muito fácil a gente falar do povo de Israel, né? E se a gente transportar isso tudo para os nossos dias hoje, né? Nós sabemos que temos um Deus que faz tudo por nós, né? Ele nos colocou aqui nesse mundo, mas não nos abandonou, né? Ele nos deu condições, e eu não estou falando de condições físicas, mas eu estou falando de condições de conhecimento para confiar nele, para distinguir o que é bem e o que é mal. Ele nos mostrou o caminho. E nós? Como que estamos respondendo a essa chamada de Deus, né? A esse cuidado que Deus tem conosco? E como é que está sendo a nossa vinha? Como é que estamos respondendo a esse Deus? E esse Deus é um Deus tão preocupado que, mesmo fazendo tudo bem, e mesmo vendo o resultado do bem que ele plantou, o resultado foi de maldade, né? O povo não correspondeu às expectativas dele. E a gente vê um Deus que ainda faz uma pergunta: o que será que eu fiz? O que será que está faltando? O que mais se podia fazer à minha vinha que eu não tenha feito? A gente vê aqui o amor de Deus, a preocupação de Deus com o ser humano, né? E que seja um exemplo, uma lição para nós isso. Esse cuidado de Deus, esse carinho de Deus, essa vontade que Deus tem de nos ver felizes, de nos ver obedientes, de nos ver trilhando o caminho, porque Ele quer o melhor para nós, né? Então, eu acho que nessa lição, o que ficou de lição foi isso, né? O cuidado de Deus que está sempre aqui para nós, né? E esta não termina em Isaías, e vamos falar também dessa vinha no Novo Testamento. Ah, sim, exatamente. Mas vamos ver em Deuteronômio, no capítulo 7, 6 a 8, diz assim: Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó e do Egito. Deus escolheu um povo para ser a sua igreja, aqueles que o representassem nesta terra. Mas Deus escolheu-os não porque eles eram ricos, não porque eram numerosos, mas apenas porque Ele os amava. Sim. Portanto, nós vimos que Deus amou a sua igreja desde que Ele a formou no Éden. Exato. E depois Deus escolheu um povo para que o representasse nesta terra. E agora Jesus está no mundo, e Jesus agora conta uma parábola. Conta outras parábolas, mas conta uma parábola, que é a parábola da vinha de Cristo, que se encontra em Mateus 21, 33 e 39. Convidamos também aqueles que nos escutam a abrir em Mateus, atentai noutra parábola.
Havia um homem dono da casa que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Até ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receberem os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outros e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último enviou o seu próprio filho, dizendo: a meu filho o respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, ora vamos matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Ora, nós vimos aqui que esta vinha é a igreja do Senhor nesta terra. Sim. E vimos também que esta parábola foi dirigida a quem? Foi dirigida aos líderes do seu tempo. Foi dirigida aos líderes do seu tempo. E diz que na parábola o pai da família representava Deus, que era o dono da vinha. E eu achei interessante que esta vinha era de uma família. Sim. Tem aqui o pai, tem aqui o filho, era de uma família. Ora, a igreja de Deus é uma família, cuja cabeça é o nosso Deus. Nós somos a família de Deus nesta terra. E como disse o Jaime, nós representamos o nosso Deus e temos que transmitir aquilo que o nosso Deus nos transmitiu. Sim. Nós temos que transmitir aos outros. E agora, quem estava a contar esta parábola era o filho do dono da vinha. Portanto, esta igreja pertence a Deus. Deus agora estava a representar o seu pai. E Jesus agora lembra aos dirigentes, aos seus líderes, aquilo que houve no passado. E Deus diz, ele no passado, eu amei aquele povo. Eu mandei-lhe profetas, atrás de profetas, com mensagens de exortação, também com conselhos. Eles rejeitaram esses profetas, eles não ouviram nada dos conselhos que eles disseram, portanto, eles preferiram fazer a sua vontade e todas as demonstrações do Senhor, todos os convites que o Senhor fez para voltarem, para serem o seu povo, eles rejeitaram. E diz que eles espancaram esses profetas, maltrataram-nos, caluniaram-nos e muitos foram mortos. Nós temos o caso de Isaías. Isaías foi um dos grandes profetas do Senhor e o rei mandou-o matar. Mandou-o matar por quê? Porque as profecias que ele dava não estavam de acordo com aquilo que ele queria. Que ele acreditava. Ele queria profecias que estivessem de acordo com a vontade dele. Sim. Temos também outro profeta, Jeremias, o que ele pregou àquele povo. E por fim aquele povo foi para o cativeiro. O que é que aconteceu ao povo de Israel? Foram para o cativeiro porquê? Porque eles desprezaram todos os conselhos que lhe foram dados através dos profetas. E aquele povo que devia representar Cristo nesta terra deixou de o representar. O povo de Israel foi espalhado entre os povos pagãos. O de Judá foi para a Babilónia. E a Igreja de Deus estava espalhada pelo mundo. Não era isso que o Senhor pretendia. O Senhor pretendia que o seu povo fosse um povo que pudesse espalhar a verdade, pudesse dar a conhecer Sim. que o Messias vinha a este mundo. E agora, Júnior, repare, Jesus estava no meio daquele povo. Jesus era o Filho de Deus. E Jesus estava a falar aquilo para os dirigentes, a falar aquilo que aconteceu no passado e que ia acontecer naqueles dias e que estava a acontecer devido aos sacerdotes. Sim. Que não davam a mensagem que Deus disse que eles deviam dar. Davam outra mensagem completamente diferente. E Jesus estava a dar esta mensagem e diz-nos o seguinte, irmãos. E isto fez-me pensar muito. Jesus estava no meio deles, eles sabiam que Jesus era o Messias, porque eles sabiam que Jesus era o Messias. Nunca ninguém tinha ressuscitado mortos, nunca ninguém tinha posto um cego a ver.
Nunca ninguém tinha curado alguém que estivesse entravado. Eles tinham a certeza que Jesus era Deus, o Messias, e, no entanto, Jesus estava a dizer aquela parábola e no Sinédrio já tinham falado para arranjar um plano para silenciarem a sua voz para o matar. É impressionante. Muito. A dureza do coração das pessoas. Impressionante. Viveram aquilo, viram Jesus. Povo, o seu próprio povo, os sacerdotes que representavam Jesus nesta terra, mas não o representavam tudo menos Jesus. Jesus, a contar esta palavra, chamar a atenção deles aquilo que aconteceu no passado e que eles estavam a fazer precisamente a mesma coisa. Eles iam mataram os profetas, mas eles iam matar o dono da vinha. Exatamente. O senhor da igreja, eles iam matá-lo. E já tinham projetado tudo para pôr termo à vida deles. E diz-nos aqui que Jesus fez uma pergunta a eles. E eu achei muito interessante a pergunta que ele fez. Jesus fez uma pergunta. E Jesus diz assim, aos sacerdotes e aos líderes, diz assim, verso 40, portanto, Mateus 21, verso 40. Quando depois vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe, fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Quer dizer, eles sem se perceberem, diz-nos aqui, eles sem se perceberem, eles sentenciaram-se eles próprios. Exatamente. Condenaram-se eles próprios, sem se aperceber. Mas a gente vê aqui uma falta de, vamos dizer assim, conheciam a Jesus, né? Viveram ali, viam Ele, tiveram o conhecimento do passado, uma experiência que foi a mesma do passado. E por que agiam dessa maneira? Exato. Eles sabiam que Deus era o dono da igreja, a sua igreja, e nenhum respeito tiveram. E eles preferiram a sua própria condenação. Sim. Aquilo que lhe ia acontecer, foram eles próprios que preferiram a sua condenação. E diz-nos aqui, neste momento em que Jesus está a preferir e termina a sua parábola, 45, os principais sacerdotes, os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Com certeza que era. E conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Está a ver? Se eles tivessem a ocasião de o prender, eles tinham prendido ali. Porque eles já tinham projetado matá-lo. E ele era o Senhor, Deus estava a dizer, a igreja é a minha vida, mas vocês representaram mal. Eu sou filho desse Deus e vocês projetam matar. Projetam matar. E termina o seguinte, este Espírito de Profecia diz o seguinte. Quando os judeus rejeitaram Jesus como Messias, desprezaram a última oferta de misericórdia a eles concedida como nação. Quer dizer, o último apelo de misericórdia foi aquele que Deus fez. Algum tempo depois, Jerusalém seria completamente destruída e o templo também. Eu gostaria de deixar um comentário do Espírito de Profecia que diz o seguinte, irmãos. A história dos filhos de Israel, a quem o fim dos tempos é chegado, é escrita para nossa advertência e instrução. Aqueles que desejam permanecer firmes na fé nestes últimos dias e finalmente ganhar entrada na Canaã celestial, devem ouvir as palavras de advertência proferidas por Jesus Cristo aos israelitas. Estas lições foram dadas à igreja no deserto para serem estudadas e atendidas, para serem pelo povo de Deus ao longo das suas gerações. A experiência do povo de Deus no deserto será a experiência do povo de Deus nesta época. A verdade é sempre uma salvaguarda para aqueles que permanecem firmes na fé que foi outrora entregue aos santos. A experiência do povo de Deus no deserto é a nossa experiência hoje. Assim Quem como sou eles eu? tiveram, né? Que parte tenho eu na minha igreja? O que faço eu? Exatamente. Assim como eles tiveram experiência do passado e não
não reconheceram, não seguiram, nós temos hoje também, Temos a experiência do passado. né? Exatamente. E não devemos fazer como eles fizeram. Né? Exatamente. Que fique aí essa Portanto, essa aqui lição. chama a nossa atenção que nós pertencemos à Igreja de Deus. O que estamos nós a fazer? Exatamente. O que estamos Exatamente. nós a fazer? Agora o nome de Deus vai ser vindicado, não é? Exatamente. E terminamos Bom, depois. nosso tempo está terminando e a lição de quinta-feira tem como título a vindicação do nome de Deus. Deus preocupa-se com o seu nome, não é? Exatamente, exatamente. O que nós devemos fazer? Em meio a esse conflito que já dura tanto tempo, o nome de Deus foi ridicularizado, o caráter de Deus foi arranhado, né? E o inimigo tentou e tenta de tantas formas fazer isso, né? Machucar. Então, Jesus veio a esse mundo para desmascarar essas obras do inimigo. E vindicar o caráter de Deus é isso mesmo, é a gente defender o nome dele, é a gente defender o caráter de Deus, né? Assim como Jesus fez isso quando veio aqui, viveu nesse mundo e morreu por nós, né? Então, a lição de quinta-feira falou sobre isso, né? E esse deve ser um dever nosso como cristãos, como filhos de Deus, vindicar o nome dele, né? Mostrar para essas pessoas que falam mal, que não acreditam que realmente existe um Deus de amor, um Deus de caráter, um Deus justo, um Deus que não volta atrás, um Deus que perdoa, um Deus maravilhoso. Isso é vindicar o caráter de Deus nessa terra, né? Que seja essa, então, uma das nossas preocupações nesse mundo, né? Levar a mensagem e vindicar o caráter do nosso Deus aqui na terra. Por isso é que o terceiro mandamento diz que nós não devemos dizer o nome de Deus em vão, não é? Exatamente, não tomar o nome de Deus em vão. Exatamente. Deus. Vamos terminar com uma oração. Sim, vamos. Bendito Pai que estás no céu, a nossa gratidão para Ti, Pai. Que bondoso Tu és, que misericordioso. Senhor, como Tu nos amas, ao ponto de dares a Tua vida para nós um dia vivermos felizes ao Teu lado. Obrigada, Senhor, por aquilo que fizeste por nós e ajuda-nos a saber honrar o Teu nome, a saber defender-Te através da nossa vida, dos nossos atos, das nossas palavras. Amém. Suplicamos uma bênção pela Tua Igreja, que Tu deste a vida por esta Igreja, Senhor. E ajuda-nos a sermos testemunhas Tuas, a sabermos realmente fazer a Tua vontade e seguir os princípios que Tu nos deixastes. Amém. Continua connosco, continua presente na nossa vida, na vida dos nossos familiares. De uma maneira particular, peço uma bênção para todos aqueles que nos escutaram, Tu possas estar junto deles, Tu os possas abençoar e um dia juntos possamos estar contigo na eternidade. Amém. É a minha súplica em agradecimento ao Senhor Jesus. Amém. Amém. Thank you.